Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. E o mercado opera hoje sem direção única, com a agenda cheia nessa semana, que vai contar com mais dados de inflação dos Estados Unidos, além do depoimento do presidente do Banco Central americano no Congresso, onde ele pode dar mais indicações sobre as próximas movimentações de juros. Lá na Ásia, hoje o dia fechou em queda, com a China ainda repercutindo as tarifas da União Europeia contra os veículos elétricos chineses e com os investidores por lá esperando por mais estímulos do governo para tentar aquecer o ritmo de atividade econômica do país. Na Europa, o viés hoje é de alta, com o mercado lá reagindo ao resultado das eleições parlamentares da França, que teve vitória dos partidos de esquerda, mas sem maioria para governar, o que pode travar algumas decisões do governo francês. Indo para os Estados Unidos, a semana passada lá fechou positiva para os três principais índices. O Dow Jones acumulou alta de 0,66, o S&P subiu 1,95 e o Nasdaq teve uma alta semanal de 3,55%. A semana lá ficou mais curta por conta do feriado de 4 de julho, mas teve uma agenda importante com dados de emprego e de PMI que sinalizaram cortes na taxa de juros. O principal indicador da semana foi o payroll, que veio na sexta-feira e veio com o número de vagas de emprego acima do esperado, mas com dados de desemprego e aumentos de salário abaixo do projetado, o que sinaliza um arrefecimento no mercado de trabalho americano e pode dar espaço para cortes de juros já na reunião de setembro desse ano. Fora isso, os comentários do presidente do Banco Central americano, que falou em Portugal sobre principalmente o relatório de inflação PCE, também sinalizaram que o banco pode sim começar a cortar juros ainda esse ano. Nessa semana, o destaque vai ficar para outro relatório de inflação importante, o CPI, que vai sair na quinta-feira e que deve dar mais detalhes sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que é basicamente o que pode dar espaço para cortes de juros. E fora isso, o presidente do Banco Central americano vai prestar depoimento no Congresso dos Estados Unidos, onde ele deve dar mais detalhes sobre a visão do banco a respeito de juros e inflação nas próximas decisões. E fechando a semana, a gente tem na sexta-feira a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, que também contribui para o cenário de juros e o que acaba influenciando diretamente no preço dos ativos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro cai 0,02, Eurostock 600 sobe 0,38 e lá em Londres o FTSE está subindo 0,27%. No Japão, o Nikkei caiu 0,06, enquanto na China o Xangai Composite caiu 0,93%. O DXY Dollar Index sobe 0,08% agora e os juros de 10 anos do mercado americano opera com alta de 0,71%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,29. E o petróleo com queda nessa manhã, o Brent agora cai 0,8, com o barril cotado a $85,85. O petróleo hoje em queda, devido aí à melhora das tensões lá no Oriente Médio e também com o preço recuando depois de 4 semanas de alta. O minério de ferro caiu forte nessa madrugada lá na China. O contrato mais negociado em Dalian fechou com queda de 3,3%, cotado aos $113,25 a tonelada. No universo cripto, a principal criptomoeda, o Bitcoin, estende o movimento de queda das últimas sessões e segue agora acumulando queda de 0,6% nas últimas 24 horas, com ela cotada agora na casa dos $57 mil. E por aqui, o Ibovespa acumulou uma alta na última semana de 1,9% e fechou na marca dos 126.735 pontos. O dólar caiu 2,4% na semana, moeda americana fechou aos R$ 5,46 na sexta-feira. Nos juros, o movimento também foi de queda, com o mercado local se ajustando ao novo tom do discurso do presidente Lula, que diminuiu a agressividade nas críticas contra o Banco Central e também sinalizou responsabilidade fiscal. Na semana passada, o ministro Fernando Haddad, ele disse que o presidente autorizou um corte de quase 26 bilhões de reais de gastos, mas ele não detalhou sobre quais áreas e nem como seriam feitos esses cortes. Em todo caso, isso já foi o suficiente para animar os investidores que procuraram os papéis mais descontados na nossa bolsa para comprar nessa última semana. O destaque na alta ficou para Vamos, que na semana passada subiu quase 19% no acumulado, com o mercado aí reagindo às notícias de Brasília, que pode retirar os caminhões da lista dos impostos seletivos. E na queda, a Suzano foi o destaque, caiu quase 4% na semana, reagindo à queda do dólar, em conjunto também com o movimento mais técnico, depois da alta forte da semana retrasada no papel. Bom, nessa semana o destaque de agenda vai ficar para a nossa inflação referente ao mês de julho, medida pelo IPCA, que vai sair na quarta-feira e que já deve acelerar no grupo de alimentos depois da tragédia dos alagamentos lá no Rio Grande do Sul. E para fechar aqui nos indicadores de atividade, o destaque vai ficar para a pesquisa mensal de comércio e pesquisa mensal de serviços, que vão ser divulgadas pelo IBGE ao longo dessa semana também. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.